like a Hellcat. Bom pessoal, eu estou aqui hoje com o assunto de radiciação, tá? Então para você que está aprendendo nesse exato momento, vendo pela primeira vez a radiciação, ou para você que já tem tido alguma aula ou deu alguma lida no assunto e não conseguiu assimilar bem o assunto. Então é o seguinte: em radiciação, toda vez que nós vamos estudar o assunto, nós vemos esse nome aqui, o raizenésimo. O que significa esse raizenésimo? Significa que você tem uma radiciação desse tipo aqui, ó, raiz enésima de um número A, tá? E esse resultado é o que nós chamamos de raiz, isso aqui dá B, tá? Então a maioria dos livros a nomenclatura vem assim: raiz enésima de A é quanto? É B, tá? Então primeiro vamos apresentar quem são os elementos dessa raiz enésima. Então esse nzinho aqui, tá, é o que nós chamamos de índice, tá? Ele é um índice do radical. Tá, e quem é o radical? O radical é justamente esse símbolozinho aqui, ó, que você vê o A dentro dele. E o A, quem é o A? O A, ele é o radicando, tá? E o B ele é o que? O B, ele é o que nós chamamos de raiz, tá? Então nós temos o índice, o radical, o radicando, que está dentro do radical, e a resposta é justamente o que nós chamamos de raiz. A operação de radiciação, se você já observou aqui, ó, ela é inversa à da potenciação, tá? Como assim? Toda vez que você vai resolver uma raiz, você vai ter que observar o índice dela, tá? E vai ter que pensar o seguinte: olha, a raiz enésima de A é B. Por quê? Porque se você pegar o B e multiplicar por ele mesmo, tá? Multiplicar o B por ele mesmo, a quantidade que o N está lhe exigindo, isso aqui tem que dar quem? Tem que dar o valorzinho A, tá? Então raiz enésima de A é igual a B se você tiver aqui o B vezes B vezes B N vezes, que está indicando aqui, ó, no índice, seja justamente o resultado que está aqui dentro do radical, que é quem? O A, tá? Então basicamente é isso que vai acontecer. Nós temos na radiciação as operações matemáticas, tá? E temos também as propriedades matemáticas, que vai ser um vídeo que eu vou fazer a parte 1 para operações matemáticas e outros vídeos aí para a parte de propriedade. Então, seguindo o exemplo, o que é que nós temos aqui na moral da história, para você concluir aqui esse raciocínio que nós fizemos sobre a raiz enésima. Você tem aqui, ó, exemplo, raiz quadrada de 36. Então observe que eu coloquei raiz quadrada, raiz cúbica, né? Raiz quadrada é quando você tem o índice da sua raiz, o número 2. Raiz cúbica é quando você tem o índice da sua raiz ali, ó, do seu radical, no caso, um 3. Existe a raiz quarta, raiz quinta, raiz décima, tá? E assim por diante. Vai depender muito do nome da raiz, e geralmente vocês vão ver mais a raiz quadrada, a raiz cúbica, tá? Raiz quarta também, por aí ainda chega a ver. É a que vocês vão ver com mais frequência, tá? Então raiz quadrada de 36, o que significa? Que você vai ter um radical, vai ter o índice aqui, ó, 2, e o 36, tá? Geralmente nos livros eles não colocam esse 2 aqui no índice, porque se você ver uma raiz desse jeito aqui, ó, nós também chamamos elas de raiz quadrada, tá? Por quê? Porque quando não aparece o índice, automaticamente nós já deduzimos que é quem?
o número 2, tá? E as outras, para ser raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, é necessário aparecer o valor. Então, ó, raiz quadrada, observe que aqui não aparece, é o 2, tá? Aqui o outro lado. Então, você vai procurar que número vezes ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes, vai dar um número 36, tá? Se você observar, é o 6. Por quê? Porque se você pegar o 6 vezes ele mesmo, apenas 2 vezes, ó, repetir ele 2 vezes, tá vendo? 2 vezes, você vai achar como resposta o número 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, tá? Se você quiser agora raiz quadrada de 49, você vai pensar que agora um número que vezes ele mesmo dá o 49. Se você já pensou aí certinho, ó, número 7. Por quê? Porque se você pegar 7 vezes 7, o resultado de 7 vezes 7 é justamente quanto? 49. Porque eu só peguei 2 vezes? Lembre-se, esse pegar 2, 3, 4 vezes, ele está vinculado com o índice do radical, que é justamente aqui, ó, o 2. Por exemplo, aqui agora, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica, nesse caso, agora precisa ser colocado, tá? Se não colocar, vamos deduzir que é o 2 ao invés do 3. Quanto é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque se você pegar o 2 vezes 2 vezes 2, observe que eu peguei ele quantas vezes? 3 vezes, tá vendo? Que é o valorzinho que está aqui, ó, no índice do radical. Esse 2 vezes 2, 4 vezes 2, ó, dá justamente o 8, que é o valor que está aqui dentro do radical, que é o valor do radicando, tá? E por último, a raiz cúbica de 125. Eu vou fazer ela aqui, tá? Então, a raiz cúbica de 125. Quem é essa raiz cúbica de 125? É 5, tá? Pelo mesmo motivo de que? De saber que 5 vezes 5 vezes 5, tá? Resulta no valor, ó, observa, foi 3 vezes, resulta no valor de 125, tá? Então a introdução aí sobre radiciação é essa, tá? E aí acompanha os próximos vídeos que eu vou falar sobre as operações matemáticas e suas propriedades.